Fala rapaziada, bem cedo dessa vez né, kkkk. Mas enfim, como vocês viram no título dessa bagaça, hoje será a continuação da teoria Jin, eu no mundo Jin, Jujutsu Kaisen, no caso o episódio 3, bem já que todos sabem como isso funciona. E claro que terei que dizer seja bem-vindo ao canal do Samurai Teorias. Aí caso queiram pular a abertura e só pular 53 segundos, então simbora e toca essa abertura a editor. Eu que sou o editor dessa Eu estava escorado na parede vendo o céu, e me viro para olhar o Fushiguro e Itadori, que estavam discutindo para saber do motivo de nós estarmos ali, mas eu vou à tela, falando. O Itadori deixa de ser burro. Fushiguro: tá certo, viemos aqui a mando de uma missão, e Itadori fala: poxa, parque chegar. Eu falo: para você aterrissar, tá com a cabeça no mundo da agora está melhor. Lua e falo isso com um tom de brincadeira. Tá bom, disse isso terminando seu picolé, mas que tipo de missão viemos fazer? E Fushiguro fala: e isso que ainda não sabemos, com nós ainda esperávamos o Gojo para nós estregar o relatório da missão. Eu olho pro Itadori e eu falo: ei Itadori. Responde ele me olhando com curiosidade: oi. Eu falo: quer aprender algo maneiro? Dele fala empolgado que sim. Eu mostro um fluxo de energia amaldiçoada correndo na minha mão. Eu estava apoiado em uma parede, apenas perdido em pensamentos. Ele fala: que maneiro. Eu, enquanto cessava o fluxo de energia amaldiçoada, falo: presta atenção. O mesmo responde: os. Eu digo: imagine uma corrente de água. O mesmo fecha os olhos, se concentrando no que eu dizia. Eu continuo: imagine esta mesma correnteza levando suas emoções, aquelas que mais te dominam. Ele continua concentrado fazendo o que eu dizia. Então eu dou continuidade à explicação: imagine essa mesma correnteza de emoções em sua cabeça, que flui até os seus punhos. Imagine que essa corrente saia por eles e se dobre e se molde a seu favor ao transparecer seus punhos, e a libere. Ele faz o que eu havia dito, mas não aconteceu nada. E ele fala: cara, tem certeza disso? Eu falo: claro que sim, tente de novo. Ele me olha com determinação e respira fundo e expira o ar, se concentrando, e abre os olhos vendo pequenas faíscas de energia amaldiçoada. Ele fala: nossa, isso irado demais, mas as faíscas de energia amaldiçoada para de fluir e dá lugar a uma aura. Então volta do punho de Itadori. Eu falo: que estranho, sua energia amaldiçoada parece ter um atraso para fluir normalmente. Ele fala: isso é mal. Eu falo com um tom divertido: que nada, isso é mais comum do que parece, mas tendo aprendizado, você vai fazer fluir normalmente, mas continua tentando em. Que legal, obrigado Kanata. Nota do autor: eu decidi mudar o nome do meu protagonista para Kanata para parecer mais japonês. Fim da nota. E aí molecada, cheguei, diz Gojo. Já tava na hora né, diz Fushiguro. Eu digo: e aí sensei, trouxe o relatório da missão. Não, vocês não vieram fazer uma missão, mas sim conhecer o 4 calouro, que no caso é uma caloura. Então Gojo nos leva até uma entrada de passarela de trem, ou é onde ela tá, disse Itadori. Fushiguro fala: acho que ali. Nós viramos para olhar uma jovem de cabelo curto xingando um senhor por a chamar de feia. Gojo diz: eu acho que essa aí é estressadinha. Após a cena cômica, Gojo nos a apresenta, dizendo que seu nome era Nobara Kugisaki. Então nós falamos nossos nomes a ela. Eu sou Itadori Yuji. Meu nome é Fushiguro Megumi.
Eu me chamo Kanata. Toca Enobara. Ao nos analisar pensa, bem, esse de cabelo rosa parece uma criança ranheta e um idiota, esse aí todo de preto parece um emo que brega, e esse outro aí até e bonitinho, mas o cabelo dele parece que foi banhado em sangue. Ao se virar ela fala, ah, que saco, que belo time vamos formar, hein? Gojo fala, bem, já que todos os calouros estão aqui, vamos turista em Tóquio. Itadori e Kugisaki começam a comemorar e animados começam a dar ideias de lugares para eles irem, mas Gojo os interrompe falando, já sei onde vamos. Dois fazem poses cômicas, eu dou uma leve risada, então Gojo fala, nós vamos, pro Pokopong. Os olhos dos dois brilhavam enquanto tentavam adivinhar em que ponto turístico era esse. Mas a cena corta para todos na frente de um prédio abandonado. Itadori e Kugisaki ficam reclamando de não ser nada do que eles planejavam, tá nos enganado só porque somos do interior. Eita, isso aí tá caindo aos pedaços. Eu digo, ei, tem uma maldição. Fushiguro nota a presença de energia amaldiçoada se movendo, isso mesmo, aparenta até mesmo poder ter mais de uma. Gojo fala, isso mesmo, esse lugar pode ter a presença de espíritos amaldiçoados por estar perto de um cemitério. E por causa do cemitério? Pergunta Itadori. Fushiguro fala, não, e por causa do medo do cemitério, ou por causa do ressentimento do cemitério, já que pode ter pessoas queridas enterradas lá. Ata, dia Itadori. Gojo fala, pois é como as maldições surgem dos sentimentos ruins, o número de pessoas afeta o número e poder amaldiçoado delas, e por isso eu trouxe o Itadori e Kugisaki para testar vocês. Ei Itadori, você sabe algo de Jujutsu? Pergunta Gojo. Itadori responde, sei o básico, tipo isso aqui, dia, mostrando que sai a lapsos de energia amaldiçoada de seus punhos, eu aprendi com o Kanata. Gojo diz entender e fala, mas isso é muito pouco para exorcizar espíritos amaldiçoados, então pega isso, dos Gojo arremessando uma adaga para Itadori. O mesmo a pega e a retira da bainha surpreso com a mesma. Gojo explica que nessa adaga foi forjada por feiticeiros, e por isso já possuir energia amaldiçoada pelo menos o suficiente para ele neste momento. Kugisaki pergunta para mim e Fushiguro o porquê ele não saber o básico. Fushiguro explica que Itadori até uns dias atrás nem sabia o que era maldições sobre o mundo Jujutsu. Ela olha para o mesmo e fala, aí só um iniciante. Ela começa a caminhar até o prédio e bota uma bolsa na cintura, e Itadori vai atrás dela. Eles param no portão erguível, mas Itadori sobe e eles entram no prédio. Eles tentam descobrir onde supostamente estaria a maldição. Itadori fala que eles deveriam ir juntos por uma maldição forte pode aparecer, mas Kugisaki fala que era melhor eles irem procurar separados pais, assim eles não iriam perder tempo. Mas assim nós podemos ser casados, fala Itadori. Kugisaki dá uma voadora no Itadori para ele calar a boca e fala, eu não vou levar desaforo para um iniciante não, então vai logo. Itadori vê ela subindo as escadas e bufa dizendo que a mesma era uma chata, mas o mesmo sente algo atrás dele, mas a gente rapidamente cortando um espírito amaldiçoado, e o mesmo o finaliza com um soco imbuído em energia amaldiçoada. No lado de fora Fushiguro perguntava o porquê dessa missão para os dois. Gojo responde que era para testar a Nobara, pois o Yuji já tem algo especial. No insistente do objeto especial, ele mesmo sob o medo agiu para lutar. Ele louco, mas conseguiu vencer o medo. Vocês dois já viram jovens promissores desistirem por nojo ou medo, e eu estou vendo isso nela. Mas ela já está sendo treinada por bastante tempo. Já não é tarde para testar isso. Um tempo depois nos vemos uma maldição saltar do prédio. Eu e Fushiguro nós preparamos para exorcizá-la, mas a maldição sofre o efeito de uma técnica amaldiçoada. Depois de irmos deixar o garoto perto de sua casa, nós voltamos e vemos Itadori e Nobara conversando nas escadas sentados. Nós vemos isso e paramos, mas Gojo fala que eles iriam para uma viagem legal comer algo. Os dois começavam a ver o que eles iriam comer e eu entro no meio continuando a idiotices de nós. Mas no caminho Nobara fala que Itadori estava devendo ela e que era para ele levar suas coisas, no que ele reclama. E eu olho pro lado vendo o pôr do sol e sorrindo.
Nós estávamos em frente a um reformatório, onde estávamos sendo acompanhados por um feiticeiro experiente chamado de Igiti, que nos revela o relatório da missão, que era que o local estava sendo feito de território por maldições de grau 1, 2, 13 especial, mas que nos devemos eliminadas ou checar o nível real da situação, se não desse para enfrentá-la, que era para nós fugirmos. Mas como apenas eu que era de grau 2, ele fala que nós não estamos autorizados a lutar com o feto amaldiçoado especial, e caso nós o encontrarmos era para nós fugirmos. Mas se isso é um assunto de nível especial, por que o Gojo não tá aqui? Disse Megumi. Ele tá envolvido em outro assunto, e aí saiu de viagem. Nós subimos as escadas, enquanto Keiji citava um feitiço de barreira, onde surge uma cortina cobrindo toda a área. Itadori fica impressionado com aquilo e Nobara o chama de amador. Pois Nobara ele entrou nesse mundo Jujutsu há pouco tempo, dá um desconto. Itadori me pergunta o que era essa parada de grau 2, 1, 3. Eu respondo dizendo que era o nível de denominação de um feiticeiro ou maldição, exemplo o nível 4, e o mais fraco, onde nem precisa saber usar energia amaldiçoada para exorcizar essas maldições. As de grau 3 já precisam de ajuda de seu fluxo de energia amaldiçoada para exorcizar, já o grau 2 expressa uma técnica inata para eliminá-la com mais facilidade, e como eu sei que você vai me perguntar, uma técnica inata e as agilidades de especialidades com a energia amaldiçoada, mas só tem aqueles que nascem com ela, tipo fazer um Kamehameha, um Rasengan, e por aí vai. Já o grau 1 só os feiticeiros de elite que lutam contra essas maldições, já o especial e o assunto que o Gojo lida. Itadori com uma poker face me fala que entendeu só um pouco, mas que não era tão complicado. Megumi diz que caso já tinha acabado o assunto era para nós entrarmos logo. Ao entrarmos eu e Megumi sentimos uma coisa errada, mas ele invoca um cão divino para caso algo de errado. Eu me foco em sentir os lapsos de energia e ver se algo mudava, mas de repente, quando nos olhamos para trás, vemos que não estávamos de onde viemos. Isso e um domínio inato à maldição nos jogou aqui para tentar ter mais controle do ambiente. Megumi conforta os dois patetas que estavam morrendo de medo por não ter como voltar, dizendo que o lobo poderia farejar a saída. Os mesmos começam a tratar como um deus aquele lobo que gosta de carinho. Eu estava vendo umas coisas em um lugar, e quando me viro vejo Itadori e Megumi brigando sobre o que fariam sobre o corpo de uma pessoa ali, mas eu chego falando que não podemos nos arroças por aí, tão trivial. Ao terminar essa frase e me aproximar eu fico paralisado pela presença do espírito amaldiçoado de grau especial ao nosso lado, que nos paralisa repentinamente. Itadori o primeiro a tentar algo, retirando a sua adaga da bainha, tentando cortar ao meio, mas perdendo a mão em instantes. Mas rapidamente dou um chute, afastando aquela coisa de nós. Nobara até se prepara, mas acaba caindo em uma brecha no chão. Então só fica eu, Itadori e Megumi. Megumi invoca o meu, dando um rasante que acaba eletrificando o feto amaldiçoado no saco. Minha katana cortando o mesmo, mas ele resiste aos ataques e me manda para alguns metros de distância. Itadori rapidamente amarra faixas no braço que perdeu a não ser, e tenta ir no soco com a maldição, mas com o acerto de rasgada de energia que o manda para longe, batendo na parede. Estava sem a espada, mesmo assim parto para cima. Contudo, eu utilizo minha energia amaldiçoada para socar com força nas costelas. Eu troco alguns golpes com ela, então eu lanço um chute na cabeça que de repente faíscas negras surgem a mandado para distante de mim, desnorteada. Itadori e Megumi se perguntam o que foi isso, mas ela surge atrás de mim rapidamente, me segura pelo braço e me joga pra cima e lança pra cima, e com um sorriso malicioso me lança o maior ataque de energia amaldiçoada até agora. Eu acabo voando pelos ares, caindo pra fora do prédio com várias costelas quebradas. Eu cuspo sangue e desmaio. Bem no local onde estava o feto amaldiçoado ocorre o mesmo que aconteceu no anime Itadori e Megumi.
Combinam de ele soltar o Sukuna e ele pegava a Nobara e fugiam, mas acaba dando errado quando Itadori não consegue mais voltar ao controle de seu corpo e acaba matando a maldição e acaba saindo do reformatório e encontrando Megumi do lado de fora, onde a mesma luta que aconteceu na história original aconteceria, mas logo quando os dois começam a luta, Megumi estava na desvantagem por falta de experiência e por ser mais fraco, onde ele invoca o Nui para lhe dar apoio aéreo, mas ele não consegue nada, pois seus ataques eram previsíveis, fracos e lentos para Sukuna. Mas em um momento Sukuna recebe o soco imbuído de energia amaldiçoada que o manda para alguns metros de distância. Os dois olham para ver que era, e era o que havia acordado e agora iria ajudar Megumi. Sukuna olha isso com um olhar divertido e psicótico e fala que isso talvez não fosse ser tão entediante. Eu e Megumi partimos para cima, trocando golpes com Sukuna, mas ele ou se esquivava ou defendia. Ele me soca na cara e me segura e me joga em Megumi, que desvia. Eu rapidamente recupero a postura e volto com tudo, pulando e tentando acertar Sukuna com um chute que viria de cima. Ele me olha, mas eu e Megumi sorrimos, pois ele estava distraído. O Shikigami de Megumi Nui vem por trás de Sukuna, o atingindo pelas costas. Megumi invoca os sapos Gama, que com suas línguas agarram Sukuna e o puxam em nossa direção, onde nós o acertamos com um soco duplo, imbuídos em energia amaldiçoada, que acertaram em sua face, que o mesmo acha graça de nossa tentativa, e em um sopro de velocidade ele sou lançado com força para longe. Ele segura o Megumi e o arremessa para cima e entenda um soco martelo, distanciando a luta. Eu vejo isso, mas não consigo acompanhar, e acabo cambaleando por estar cansado, e acabo indo mesmo assim. Passado o tempo vejo Megumi e pergunto onde estava o Sukuna. Ele aponta para uma direção, eu vou até lá checar, mas só havia o corpo de Yuji morto. Um tempo depois nos vemos um necrotério, onde estava lá Gojo e seu assistente Ajichi. Os mesmos estavam tristes com a situação onde Yuji havia morrido, e Jichi pede perdão, pois não era para isso ter acontecido, e que ele havia dito que eles não enfrentarem a maldição de nível especial, e que era para eles fugirem caso a encontrassem. Eu entendo Jichi como eu era, que estava impedindo de que executassem o Yuji. Me mandaram para longe, para ele não ter a quem recorrer. Eu devia matar logo aqueles velhos idiotas. Nós vemos uma enfermeira chamada Shoko chegar. Pelo visto você gostava bastante do menino Navon e Gojo. E bem por aí. E então esse hospedeiro do Sukuna. Posso dissecá-lo à vontade. Faça bom proveito. A câmera passa pelo corpo morto de Yuji. A cena corta para eu e Megumi junto de Nobara, que estávamos falando sobre as últimas palavras de Itadori. Viva bastante quem aquele idiota acha que a gente disse a Nobara. Isso em meio fúnebre não acha, ele era seu parceiro, Kanata havia dito. Verdade, não se sente mal ou triste por ele, Megumi disse. Triste porque eu conheci aquele idiota apenas por dias, semanas. Nobara diz isso claramente abalada, mas tentando não demonstrar isso. Eu olho para baixo com tristeza por não conseguir salvar o Itadori, até que uma pessoa chega. Nossa, Megumi, essa sua cara de tacho já é normal, mas parece que contagioso. Ai Zenin, não me chama pelo meu sobrenome, mas ai ó que tá pegando. Ei o Zenin, que um calouro morreu há um dia atrás, disse um panda escondido atrás de uma estátua. Hein? E você só avisa agora e me faz parecer um monstro sem coração. Nós três então começamos a conversar sobre isso. Ei Kanata e Fushiguro, quem são aquelas pessoas ali? Disse Nobara. Eu falo que são os nossos veteranos do segundo ano, e que eles eram Maki Zenin, a mais habilidosa em combate com armas amaldiçoadas. O panda, que era um espírito surgido de uma técnica inata, mas que tinha consciência própria. E Toji Inumaki, que era uma feiticeiro que só falava ingredientes de onigiri. E por último o Yuta Okotsu, que era um mais forte, porém estava no interior fazendo algo. Mas depois da pequena discussão dos alunos do segundo ano eles falam, e então vocês vão participar? Nobara pergunta de que, e o panda fala que era do intercâmbio entre as escolas irmãs de Tóquio e de Kyoto.
Intercâmbio, fala Nobara. Sim, uma tarefa entre as escolas uma vez por ano, entre as escolas. A primeira atividade era sobre batalhas em 1 contra 1, para testar a aptidão física entre alunos, e a segunda os diretores que iriam decidir. Ata, Megumi pergunta se esse evento não era apenas pro segundo e terceiro ano, mas Maki fala que como não haveria a participação dos alunos do terceiro, pois eles estavam suspensos, então eles estavam nos convidando. Mas nós três, relembrando do Itadori, falamos que iríamos sim por querermos ficar mais fortes. Em um lugar estranho nós vemos alguém falar. Porque veio ver meu interior, sabe que você é um insolente, por isso seu moleque. Minha maldição, eu tenho que controlar meu monstro interno e não sei se eu vou aguentar. Eu penso que eu luto e sonho, derrotar meus demônios, darei calado, e esse é meu fardo.